No ano do silêncio após o último ciclo da graça, quando as estrelas cessaram de brilhar sobre templos vazios, ouvi uma voz do meio das ruínas das religiões caídas. Era como o som de muitas águas e de fogo não consumido. Filho do pó, escreve o que vês, dizia aquele que estava sobre as nuvens, pois chegou o tempo em que será separado o falso do fiel. A era das formas morreu e um novo céu se aproxima, não construído por mãos humanas. Vi então 7 pilares caírem, cada um representando doutrinas esquecidas: a adoração verdadeira, a pureza da palavra, o 7º dia selado, a temperança rejeitada, a piedade apagada, o espírito desprezado e a esperança substituída por ouro e status. As igrejas pareciam fortalezas vazias, catedrais que um dia brilharam com fé, agora guardavam apenas ecos de cânticos antigos. E eis que um anjo forte desceu, tendo na mão um livro selado. Seu rosto brilhava como o sol da justiça, e sobre sua fronte lia-se: a testemunha fiel. Ele pisou sobre o mar das nações e sobre a terra dos poderes, e gritou com grande voz: Caiu! Caiu a grande Babilônia religiosa, pois fornicou com os reis da terra e esqueceu o mandamento do santo. E os céus se cobriram de silêncio por cerca de meia hora, pois os exércitos celestiais aguardavam o último selo. Vi 7 anjos com 7 trombetas, mas antes que soassem, um outro subiu com incenso nas mãos. Este ofereceu diante do trono as orações dos fiéis dispersos, aqueles que não se dobraram à imagem da besta, nem receberam marca em suas testas ou mãos. Eles clamavam dia e noite: até quando, Senhor dos Exércitos? E a resposta veio como fogo do altar: mais um pouco, até que se complete o número dos mártires. Então, a primeira trombeta soou, e houve granizo misturado com sangue sobre sistemas corruptos. A segunda trombeta caiu sobre mares de doutrinas humanas, tornando amargas as águas de multidões que buscavam luz. A terceira feriu os astros do firmamento religioso, e o brilho dos grandes pregadores tornou-se trevas densas. Vi então a quarta trombeta abalar o tempo profético, e os calendários dos homens entraram em confusão. As festas sem sentido multiplicaram-se, e o sábado do Senhor foi zombado entre as nações. E o quinto anjo tocou a trombeta, e um poço sem fundo se abriu com fumaça de engano. Dali saíram doutrinas de demônios com rostos de piedade, e persuadiram reis, profetas e povos inteiros. Mas os selados do Altíssimo não foram tocados, pois haviam comido o livrinho amargo, tinham luz em suas frontes, e guardavam o testemunho de Jesus e os mandamentos do Pai. E ouvi uma voz do céu dizer: escreve: bem-aventurados os que morrem no Senhor desde agora. Pois eles não se contaminaram com a mulher corrupta, nem se deixaram embriagar com o vinho das suas abominações. Vi então um remanescente de sobre a terra, peregrinos entre nações e desertos, vivendo com simplicidade, mas vestidos com justiça como vestes de linho fino. Eles não buscavam aplauso, nem se prostravam diante de líderes exaltados. Suas orações eram como brasas acesas, e suas lágrimas lavavam as páginas das Escrituras. E o sexto anjo tocou a trombeta, e os 4 ventos foram soltos sobre a terra. Vi nações se erguerem em tumulto, e os céus se encherem de trovões, relâmpagos e vozes. Foi permitido às bestas erguerem imagens de autoridade e marcar os habitantes da terra com o número do homem. Mas entre as multidões ouvi um cântico antigo, o cântico de Moisés e do Cordeiro. Aqueles que cantavam tinham passado por fogo e espada. Foram rejeitados pelos seus, perseguidos pela justiça que pregavam, mas não trocaram a verdade por conforto. Então vi surgir um outro anjo, voando pelo meio do céu, com o evangelho eterno em sua boca. Clamava com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E o anjo prosseguiu dizendo: adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Mas poucos escutaram, pois seus ouvidos estavam cheios das melodias do comércio sagrado. Outro anjo o seguiu clamando: caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade espiritual, que fez beber todas as nações do vinho da sua devassidão.
e suas torres começaram a ruir, uma a uma. Vi pastores cobrindo seus rostos, pois as ovelhas fugiam deles em pânico. Os altares de ouro viraram cinzas, e os púlpitos tremiam como folhas ao vento. Então veio o terceiro anjo com voz de trovão. Se alguém adorar a besta e sua imagem, e receber sua marca na testa ou na mão, este beberá do vinho da ira de Deus. Houve silêncio e temor entre os remanescentes, mas o mundo zombava, chamando o juízo de mito, e os mensageiros de fanáticos sem amor. Contudo, os selados não recuaram. A luz da verdade brilhava em seus rostos, e as palavras do espírito de profecia ardiam em seus ossos. Eles falavam não para agradar, mas para salvar almas da segunda morte. Vi um pequeno rebanho, disperso e desconhecido, reunido em lares simples, montes e cavernas. Ali partilhavam o pão da palavra, e oravam como se o céu estivesse a um suspiro de distância. Naquela hora, começou o tempo de angústia, qual nunca houve desde que existiu nação. As leis da terra foram viradas contra os justos, e o decreto de morte pairava sobre os fiéis. Mas nenhum fio de cabelo foi tocado sem permissão divina, pois os anjos cercavam os que estavam selados. Vi o inimigo furioso, pois sabia que pouco tempo lhe restava. E os livros foram abertos nos céus, e os nomes eram lidos diante do trono. Vi lágrimas nos olhos dos anjos, e o cordeiro com as marcas do sacrifício. Cada nome era examinado com justiça e misericórdia. E aqueles que confessaram seus pecados e os abandonaram foram cobertos pelo manto branco da redenção. Mas os que rejeitaram o chamado da graça permaneceram nus diante do juiz. E quando o último nome foi selado, o sumo sacerdote retirou suas vestes intercessoras. Então disse com voz firme: Está feito, a intercessão cessou nos céus, e um silêncio mortal caiu sobre a terra. Não havia mais mediador entre o homem e Deus, pois cada destino fora selado, para a vida eterna ou para a destruição final. E logo após, os ventos se soltaram com fúria, os elementos se rebelaram contra os ímpios, o sol escureceu como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue coagulado. Os mares rugiram além de seus limites, e as nações tremeram sem resposta em seus palácios. A ciência emudeceu, e os grandes não puderam comprar alívio com suas moedas. Então vi 7 taças de juízo, cheias até o transbordar, sendo derramadas por anjos vestidos de justiça. A primeira trouxe chagas aos que tinham a marca da besta, e clamavam por cura, mas não havia bálsamo. A segunda feriu os mares espirituais, e o sangue dos mártires voltou à tona. A terceira caiu sobre rios de doutrina corrompida, e os que beberam dessas fontes secaram por dentro. A quarta taça queimou o orgulho das nações, e homens blasfemaram contra o nome santo. A quinta trouxe trevas sobre o trono da besta, e seu reino foi coberto de confusão e dor. A sexta preparou o caminho para o engano final. Espíritos semelhantes a rãs saíram aos reis da terra, fazendo sinais e maravilhas mentirosas, reunindo todos para a batalha do grande dia do Senhor. E a sétima taça. A sétima. Trovejos, relâmpagos, um grande terremoto. Ilhas fugiram, montes não mais se acharam, e uma voz do trono bradou: Está feito! Caiu a grande cidade em 3 partes, e cada sistema se desfez em sua própria corrupção. Vi os fiéis olhando para o céu, pois sabiam: o rei está à porta. E eis que o céu se enrolou como um pergaminho. E os céus anunciaram a glória do seu aparecimento. Relâmpagos como espadas dançavam no firmamento, e os exércitos celestes se alinhavam atrás do cavaleiro fiel e verdadeiro. Seus olhos eram como chama de fogo, e em sua cabeça muitas coroas. Seu nome era a Palavra de Deus. E em sua veste e em sua coxa estava escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. As nações olharam para cima com terror. Os que perfuraram o cordeiro tremeram ao vê-lo, e clamaram às rochas que caíssem sobre eles para esconderem-se da face daquele que vem com poder. Mas os remanescentes se ergueram como luz nas trevas, pois a redenção que esperavam estava se aproximando. Vi suas faces transformadas como as de Elias,
e ouvi um grito de vitória. Eis o nosso Deus, a quem esperávamos. A terra inteira estremeceu com a glória do aparecimento. Tumbas se abriram e santos dormindo se levantaram, reconhecendo a voz do pastor que nunca esqueceram. E os anjos recolhiam os escolhidos com alegria e reverência. Do Oriente ao Ocidente, do pó das covas às profundezas dos mares, a noiva do Cordeiro era reunida em glória, vestida de branco, com lâmpadas acesas e olhos de esperança. Mas os ímpios, como restolho diante do fogo, foram consumidos pelo esplendor de sua vinda. Pois a terra não poderia mais conter o pecado, nem o céu tolerar sua rebelião. Então ouvi: bem-aventurados os que foram chamados para as bodas do Cordeiro. Entrai na alegria do vosso Senhor, pois agora se fez o tabernáculo de Deus com os homens. E vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado, e o mar da separação já não existia. E a santa cidade, a nova Jerusalém, descia do céu, adornada como noiva para o seu esposo. As ruas brilhavam como cristal, e os muros eram de jaspe e safira. Os 12 fundamentos tinham nomes dos apóstolos do Cordeiro, e as portas eternas, os nomes das tribos de Israel redimido. Não havia mais templo, pois o próprio Cordeiro era sua luz. O sol já não era necessário, nem a lua, nem candeias, porque a glória de Deus iluminava tudo. Vi crianças brincando sem medo, leões deitados ao lado de cordeiros, e lágrimas, nenhuma lágrima mais. Pois a morte já não existia, nem luto, nem clamor, nem dor. A árvore da vida estava no meio da cidade, dando fruto mês após mês, e as folhas curavam as nações. Ali, servos do Altíssimo o serviam com alegria perfeita e contemplavam sua face sem véu. Não havia noite, nem lembrança de guerra ou perseguição, apenas louvor, paz e eterna justiça. Pois os que vieram da grande tribulação agora reinavam com ele por todos os séculos dos séculos. E ouvi um cântico novo ecoando pelos portais eternos. Milhares de milhares, redimidos de toda a tribo, língua e nação, cantavam com uma só voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber honra, glória, louvor e domínio para sempre. E vi o grande trono branco, e aquele que estava assentado sobre ele. O céu e a terra fugiram de sua presença, e não se achou lugar para eles. Os mortos, grandes e pequenos, estavam diante do trono, e os livros foram abertos: o livro da vida, o livro das obras e o livro da memória divina. Cada alma foi julgada segundo suas obras, e os que recusaram a luz foram lançados para sempre fora. Mas os que amaram a verdade, mesmo com sacrifício, foram confirmados como filhos do Altíssimo. Então vi o lago de fogo, a segunda morte, preparado não para homens, mas para o dragão, a besta e o falso profeta. O mal não mais se levantará. A rebelião teve seu fim, e o selo da eternidade repousou sobre tudo o que vive, no reino onde o amor é a única lei. Então vi o universo em perfeita harmonia. As estrelas entoavam louvores silenciosos, e os mundos não caídos olhavam para a terra restaurada como o mais brilhante testemunho da graça. Cada alma redimida tinha uma história, e toda cicatriz tornou-se joia de vitória. Ali estavam os mártires, os reformadores, os fiéis esquecidos pelos homens, mas lembrados por Deus. As eras se passaram sem dor, e o tempo tornou-se apenas um rio de glória. As perguntas cessaram, pois o Cordeiro era a resposta viva. Os redimidos estudavam os segredos da redenção e andavam com anjos como amigos antigos. Não havia mais sombras, nem separação entre o céu e os salvos. Vi então o Filho do Homem andar entre os seus, e cada olhar transmitia paz eterna. Ele enxugava cada lágrima com suas próprias mãos e dizia: agora tudo se fez novo. E eu, que vi estas coisas, fui instruído. Escreve e anuncia com fidelidade, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. E assim termina a era da dor, e começa o reino do amor inquebrável, onde não há mais noite e o trono de Deus está no meio do povo para sempre.